E vamos entrevistar hoje a professora Sandra Jaqueline Stoll, que é antropóloga, doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora na Universidade Federal do Paraná. E ela fez um trabalho intitulado, que foi publicado pela editora EDUSP, chamado Espiritismo Brasileiro. Nesse trabalho, ela enfocou o que ela considera 3 momentos do Espiritismo: Kardec, Chico Xavier e Gasparetto. Vamos comentar um pouquinho sobre o trabalho dela. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, muito obrigada. E vocês? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Então, Sandra, me conta, fala para o público que não conhece o seu trabalho, como é que ele se desenrolou rapidamente, assim, o que você está analisando nesse trabalho que já tem 15 anos de idade? A preocupação central era entender a dinâmica cultural do espiritismo no Brasil. E para isso eu trabalhei com a origem do espiritismo, que seria a França, na época do Kardec, e depois 2 momentos da história do espiritismo no Brasil, 2 períodos recentes, e eu fiz esse trabalho usando como estratégia metodológica a análise da trajetória e da produção de 3 personagens: o Kardec e 2 médiuns brasileiros, o Chico Xavier e o Luiz Antônio Gasparetto. A ideia era tentar mostrar como que foi constituídas as características ditas científicas do espiritismo na França, que características o espiritismo adquiriu no Brasil, especialmente sob a liderança do Chico Xavier, que constituiu uma corrente que eu considero ser hegemônica no país, e pegar algumas correntes de divergência, e para isso eu selecionei um terceiro personagem, que é o Luiz Antônio Gasparetto, que corresponderia a uma vertente religiosa diferenciada do Chico Xavier. E aí esses 2 personagens no Brasil sintetizam aquilo que eu chamo de 2 éticas diferentes existentes no espiritismo: a ética da santidade, no caso do Chico Xavier, e a ética da prosperidade, no caso do Luiz Antônio Gasparetto. Agora, de lá para cá, que já se passaram 15 anos desse seu trabalho, você acha que, primeiro, você faria de maneira diferente alguma coisa do que você fez, e você vê alguma mudança ou aparecimento no cenário do movimento espírita de outras características? Como é que você analisa isso? Eu acho que, assim, nesse período de 15 anos, outras correntes se fortaleceram e, por exemplo, poderia ter incorporado, por exemplo, um representante ou um personagem ligado a um grupo científico, por exemplo, para mostrar que características tem hoje algum grupo ou alguma liderança da chamada corrente científica do espiritismo. Mas eu acho que 2 questões fundamentais com as quais vem se trabalhando no campo da religião não se colocavam da mesma forma na época, que é a questão da internacionalização da religião. Então, o que eu estou trabalhando é o movimento da dinâmica do espiritismo no Brasil, e hoje em dia tem toda uma discussão sobre o Brasil como exportador de religiões, inclusive o espiritismo. Então, como é que se dá o processo de internacionalização do espiritismo? E outra questão que tem mobilizado o campo dos estudos de ciências sociais na área de religião é a questão da relação e a inserção das religiões no espaço público. Então, acho que essa discussão sobre como é que o espiritismo participa da vida pública do país, não só político-partidária, é uma questão importante e que tem pouquíssimos trabalhos sendo realizados ainda sobre esse tema. Eu acho que essa é uma questão importante na medida em que a gente tem toda uma agenda de discussões que envolvem as relações com a ciência de uma outra natureza, envolvendo a discussão sobre a questão do aborto, do homossexualismo, células-tronco, eutanásia, etc. Na verdade, o movimento espírita brasileiro é um campo bastante rico, em que florescem muitas manifestações diferenciadas. Então, para um estudioso mesmo fora do espiritismo, é realmente um campo fértil de estudo. Do que você conhece, quer dizer, nós aqui na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita não representamos, não estamos inseridos nem nessa ética da santidade, nem dessa ética da prosperidade. Nenhum desses 2 sincretismos que nós consideramos sincretismo no movimento espírita brasileiro é a nossa maneira de enxergar o espiritismo, né? Você, como antropóloga que não é espírita, você nos enquadraria em que grupo?
Nenhum desses dois. Eu precisaria estudar vocês para descobrir qual é a ética particular desse grupo e outros. Na verdade, quer dizer, a gente tem uma proposta pedagógica, né? Quer dizer, que está mais alinhado com o que você considera do científico, né? Do que propriamente do religioso, do New Age. E como é que você sente até hoje, eu sei que você encontra várias resistências por aí afora, a reação dos espíritas em relação ao seu trabalho? É uma relação bastante... Ela é interessante porque eu recebo convites para apresentar o meu trabalho, mas são sempre situações que envolvem uma relação de tensão, porque é muito difícil... nesse meio, conviver com pessoas que não têm o vínculo com a doutrina e, portanto, não tomam as ideias e os valores da doutrina como fato dado, e sim como objeto de investigação. Então, na medida que eu vou demonstrando o processo da minha pesquisa e como é que eu fui questionando os procedimentos, as ideias, os valores, tanto do Kardec quanto dos médiuns que eu estudei, isso causa um certo... Desconforto. E também, especialmente, o fato de eu ter incluído o Luiz Gasparetto e a sua família como uma corrente do espiritismo causa um grande mal-estar geral, tanto da parte dos espíritas, que não o consideram como espírita, e da parte dele e da sua família, que também não se considera espírita. Mas tem toda uma discussão interna que mostra como ele está preso ainda em determinados valores e conceitos do espiritismo, embora tenha rompido com várias práticas e ideias do próprio campo espírita. Então, essa condição de liminaridade da corrente liderada pelo Luiz Gasparetto, ela era antropologicamente interessante exatamente para mostrar essa dinâmica. Então, se o Chico Xavier rompeu com o catolicismo, mas introduziu no espiritismo determinados valores e práticas do catolicismo, o Gasparetto faz a mesma coisa com relação ao espiritismo, na medida em que ele se desloca no sentido de uma aproximação com o campo da chamada Nova Era. No New Age, né? Agora, você não acha, não sei se você identifica isso, mas assim, na minha percepção, que atualmente existem vários médiuns do movimento espírita que não saíram oficialmente do movimento espírita, mas incorporaram exatamente o tipo de comportamento, de proposta que o Gasparetto assumidamente foi um dissidente do espiritismo, enquanto outros continuam dentro do movimento, albergados pelo movimento, mas se comportam exatamente com os valores que o Gasparetto propõe. Você observa isso ou não? Eu não tenho acompanhado mais o movimento espírita de modo geral, porque a minha pesquisa se direcionou para uma outra questão, que é a construção da representação e das relações entre os vivos e os mortos através das cartas psicografadas. Então, na minha pesquisa atualmente, eu estou muito mais próxima dos grupos religiosos no sentido tradicional do que na discussão desse movimento. E o que você... Eu acho que o Luiz Gasparetto, por isso eu escolhi, ele é um precursor e constituidor de uma corrente. Ele não é simplesmente um indivíduo e um representante dos interesses da sua família, embora seja caracterizado assim, mas ele é formador, tanto que várias vezes durante os cursos e palestras que eu assisti nos espaços dele, sempre tinha pessoas que eram líderes e médiuns de outros centros participando. Então, justamente a minha percepção, que acompanho bastante de perto o movimento espírita e me insiro dentro dele, embora de maneira um tanto quanto crítica, é que há hoje vários médiuns que têm vários livros publicados e lideranças bastante amplas dentro do movimento, que continuam se auto-intitulando espíritas, coisa que o Gasparetto não fez, mas que se comportam dentro dos mesmos valores que o Gasparetto inaugurou. Quer dizer, questão inclusive em relação ao dinheiro? Inclusive em relação ao dinheiro, embora às vezes não assumidamente. Eu acho que essa é uma das pedras fundamentais do conflito, né? Que é a dissociação das práticas dele, dos valores, da noção de caridade. Em cima da questão do dinheiro, do dom, da vocação. E agora fiquei curiosa, só para a gente encerrar a entrevista, o que você está fazendo agora de pesquisa? Explica um pouquinho melhor. A minha pesquisa tem sido sobre a prática da psicografia, mas especificamente sobre as cartas que os mortos escrevem para os seus familiares. Então, a discussão é sobre a produção da memória dos mortos, usando o espiritismo como um recorte para apreender uma das possibilidades de representação na nossa sociedade da relação com os mortos. E o que me interessa
eu tenho pesquisado mais a recepção das cartas do que a produção, então eu estou estudando menos os médiums e mais o público. E uma das coisas que me chama a atenção é que a maioria das pessoas não são espíritas e não se tornam espíritas através dessa frequência, mas tem uma regularidade de frequência e tem uma série, e tem a constituição de um grupo de apoio muito interessante que implica num modo de leitura das cartas que foge da expectativa do modelo espírita. A questão é, você está analisando isso com médios que estão recebendo cartas atualmente ou com o Chico e outros que já... Então, eu comecei com o Chico, mas através dos livros publicados, e depois passei a acompanhar em Uberaba e em São Paulo a prática da psicografia. Então, eu comecei a frequentar sessões de psicografia, mas muitas vezes eu entrevistei os médiuns, mas o que me interessa especialmente é o processo da recepção. Como é que essas cartas são recebidas? A questão é, na medida que essas pessoas, em geral, não são espíritas, mas algumas tendem a se tornar ou a frequentar, como é que elas leem essas cartas? Então, a questão, normalmente a pergunta que se faz é se a carta é verdadeira ou falsa, né? E o que a minha discussão está sendo é como é que se constitui a legitimidade e a veracidade da carta. Ela não é alguma coisa que é dada, mas é alguma coisa que é construída no processo. Bom, então nós aguardamos o resultado da sua pesquisa, agradecemos sua presença aqui conosco e ficamos por aqui nessa entrevista de hoje.